Vamos lá, o vídeo de hoje é um estudo muito legal sobre o Wyckoff que aconteceu no dia de hoje aqui no Índice Futuro. E cara, vamos embora logo. Índice Futuro, esse era o cenário, né, da abertura. O mercado abriu aqui embaixo com gap de baixa e depois de muitos pregões de alta, esse é o gráfico de 15 minutos, né? Ele começou a desenvolver um movimento vendedor, né? Começou a fazer topos e fundos descendentes aí. Mostrando o cenário vendedor. Inclusive aqui ele fez uma redistribuição, né, que jogou o preço para baixo. Só que ele limpou mínimas muito importantes aqui, ó. Essa mínima era uma mínima importante, né? Ele limpou a liquidez dessa mínima, não muito nesse pregão aqui, até porque já foi tarde, 4 horas da tarde, mas ele já abriu com gap de baixa bem abaixo dessa região. Também tinha essa regiãozinha aqui, ó, legal, que entrou demanda também, então podia segurar o preço, tanto é que segurou, né? A gente vai ver já já. Enfim, essa abertura do índice com esse gap de baixa, a gente só podia pensar em compras. Porém, pensando numa possível continuidade no movimento de baixa, já que a gente começou a ter esse flow vendedor, né? Esse flow vendedor aqui, uma correção mais ou menos nesse nível aqui, para aí sim ele dar sequência no movimento de baixa. Por quê? Opa! Por que isso? Porque é retração dessa tem o Fibogap aqui, né? Tem também a Fibo dessa última pernada aqui. Então, é uma correção normal para dar continuidade do movimento de baixo. Porém, entretanto, todavia, o cenário macro e até graficamente falando, porque está abaixo de fundos e na região de demanda que eu mostrei, favorecia mais a compras. Mas, agora vamos para o gráfico para a gente entender o que aconteceu. Então, tá aqui, já até avançado um pouquinho. O mercado abriu com aquele gapzão de baixa, né? Fez aqui um padrãozinho de venda, chamou os vendedores aqui e o pessoal vendeu para tentar pegar quem acreditava na venda, né? Quando ele joga para cima aqui, ele rompe essa estrutura aqui, ó. Ele rompe essa máxima do dia. Quem sabe que é muito importante. Rompe a máxima do dia. Nisso que ele rompe a máxima do dia, até tem uma defesazinha aqui, né? Um padrão de venda, 1, 2, 3 de venda aqui, para uma mínima entrada de oferta, mas a demanda já se mostra mais forte, o mercado desenvolve e faz uma nova máxima aqui. Isso já sugere para a gente um padrão de alta, né? E aí o mercado devolve até que forte nessas duas barras aqui, em 50% desse movimento altista, e tem de fato a entrada da demanda dos compradores aqui, mostrando que eles têm interesse e desenvolve esse movimento de 1, 2, 3 para cima. Então jogou para cima forte. Se desse algum PLI, alguma configuração aqui seria até bom, mas não fez. Renovou máximo e tal. Então a gente vai acompanhando o preço. A gente vai acompanhando o preço, tal, fazendo topos e fundos ascendentes. E olha agora que interessante. Olha como é que tem uma entradinha de demanda aqui de compra, que logo é rejeitada, joga para baixo, até aí normal, né? Ele pode vir buscar um nível mais abaixo aqui. Sentiu de novo, jogou a compra, de novo jogou para baixo. Isso já é muito interessante, né? Já é duas tentativas de dar continuidade na alta que são frustradas aí. E com candles fortes de baixa, né? Até que de fato eles conseguem desenvolver esse movimento e para na máxima do dia. A máxima do dia é bem respeitada. Bom, isso aqui já está claro, né? Que isso aqui pode ser o início de o quê? De uma acumulação ou distribuição de Wyckoff, né? Porque fez aqui exatamente os princípios, né? Os eventos da fase A. Então ele fez aqui um topo, né, que seria o Buying Climax aqui em cima, e esse movimento de baixa aqui que eu falei que ele veio falhando uma e duas vezes os compradores, desenvolvendo ainda abaixo de fundos, é o Automatic Rally, né, a primeira entrada dos institucionais que estão procurando fazer o oposto, que é vender no caso, então pode ser uma distribuição. Enfim, e aí quando ele vem testar a máxima do dia, ele não consegue passar, não consegue se manter acima. Esse é o teste secundário, que é o último evento da fase A. Então nesse momento a gente encerra a fase A, que o intuito é parar a tendência. Então tá aqui, a gente já tem definido topos e fundos. E agora que vem a parte avançada do dia de hoje, difícil, que é o que? Beleza, já temos topos e fundos, vamos ficar observando agora como ele se comporta nos extremos. Já fez um teste lá embaixo, já fez um teste aqui em cima. É tudo normal, né? Basicamente. Agora a gente quer uma limpeza genuína de liquidez, né? Aquele shakeout, para dar início ao movimento de tendência, para a gente saber qual que é o interesse real, se é para cima ou se é para baixo, né? E aí o mercado faz isso aqui, ó. Cara, quando ele fez isso aqui, eu pensei que de fato a estrutura tinha sido rompida. E aqui nesse momento, isso aqui seria uma reacumulação, até porque dado o contexto que nem eu falei, já era mais esperado a alta mesmo. E eu falei, cara, reacumulação, quero entrar.
Quero entrar onde agora? No bueck, né? No pullback aqui. E olha o que o mercado faz. Ele dá o pullback. Aqui ele deu um primeiro sinalzinho de compra, tá? Quando ele acionou essa máxima aqui, mas eu não comprei ainda. Depois ele veio testar mais embaixo, estopando quem comprou ali antecipadamente. E deu esse outro sinalzão, que pra mim isso aqui era compra, mas eu não tô operando assim agora. Tava querendo esperar um POI. Então não entrei, mas isso aqui pra mim já era uma entrada também. E olha o que ele faz aqui, galera. Não estopou ainda quem tá comprado, né? Olha o que ele faz aqui. Agora eu vou falar a minha interpretação, que foi errada, e depois eu vou falar o certo, tá? Qual que foi a minha interpretação daqui? Cara, até aqui a gente tem os eventos da fase A. Então vou até escrever para ficar melhor. Eu tinha salvo aqui um modelo. Pô, não tá aqui o modelo que eu tinha salvo. Eu não vou escrever então, não, senão vai ficar muito ruim aqui para perceber. Mas vamos lá. A gente tem aqui o Buying Climax, o AR, o teste secundário, fim da fase A. Testou embaixo, testou em cima. Aí, e se isso aqui é um movimento de SOS, é um movimento de rompimento que aciona a estrutura, isso aqui teria que ser então o LPS, né, o Spring. Só que, cara, beleza, a gente sabe que nem todo do Spring LPS, necessariamente, ele tem que perder fundo e limpar a liquidez. Quando o mercado está muito forte, ele não faz isso. Só que isso aqui foi uma correçãozinha muito rasa. Mesmo para um LPS que não viola fundo, ele não limpou liquidez de nada, entendeu? Então aqui não valia, eu não tinha que ter considerado isso aqui como um LPS e isso aqui um SOS, né? Na verdade, isso aqui até pode ser considerado um SOS, porque mostra de fato muito interesse comprador e já dá um indício que pode ser uma reacumulação, mas não que aqui foi a fase C e a gente já iniciou a fase D aqui, entendeu? Não que a estrutura foi literalmente acionada aqui, porque é necessário uma limpeza de liquidez, senão não faz sentido a reacumulação, não faz sentido a reacumulação se for para fazer dessa maneira aqui, sem limpeza de liquidez, sabe? Ele não limpou a liquidez ainda, não tirou o pessoal da outra ponta necessariamente, tal. Então, cara, não faz sentido ter comprado aqui, isso que eu quero dizer, não fazia sentido fazer essas compras, porque a gente ainda não teve o limpeza de liquidez. Então esse SOS, de tão bonito que ele foi, parece até que já foi um acionamento da estrutura, né? E tornando isso aqui um Spring LPS, mas não é, vocês vão ver que olha o que acontece. Inclusive, até vou pausar aqui um pouquinho. Quando ele fez esse movimento aqui, que eu estava considerando isso aqui um bueck, que nem eu falei, um pullback, isso aqui um rompimento e tal. Aí quando ele vem aqui para cima, viola a máxima, falha, rompe a máxima, né, e falha, tem essa inversão de fluxo forte aqui, eu falei, cara, isso aqui eu interpretei errado, isso aqui na verdade é uma distribuição, e olha essa força de venda aqui estopando, aí sim, estopou realmente, todo mundo estava na compra aqui, quem deixou stop nesse fundinho aqui, fez essa quebra de estrutura válida aqui, né? Porque renovou topo. E eu vendi aqui, ó. Vendi aqui com o stop na máxima. No 7640 o stop na máxima. Inclusive deu até ganho, ó. Você vê que o mercado desenvolveu. E isso aí. Só que também não é uma distribuição. É uma reacumulação que a gente vai ver já já. E aqui sim ele fez a limpeza de liquidez. Porque aí quem estava na compra... Aqui sim, tirou todo mundo que estava na compra. Limpou a liquidez de quem deixou stop nesse fundo. Quem deixou stop nesse fundo, né? Ele limpou a liquidez legal. E aí sim ele desenvolveu um movimento de compra, né? Aí aqui sim foi um LPS. Aqui foi um teste. E ele desenvolveu. E aí o bueck verdadeiro, né? Tava tão forte que demorou. Mas esse foi o bueck verdadeiro. O bueck verdadeiro. Aqui deu outra compra de quem comprou via reacumulação. E aí o mercado, porra, foi embora. Então, é isso. No Profit, né? Agora eu vou mostrar no TradingView que fica mais fácil de identificar. E a leitura correta disso aqui operando. É muito difícil, né? Quando já está formado é mais fácil, mas tem uns insights por trás que vão fazer toda a diferença. Então, bora pro TradingView agora. Tô aqui no TradingView, botando o gráfico de 1 minuto. Tô aqui no gráfico de 1 minuto. Vou tirar essa operação aqui que depois eu falo dela. Tá aqui. Com as fases agora fica mais fácil de identificar. Então, qual que é o grande insight, cara, que eu quero mostrar? Qual que é o grande insight desse vídeo aqui? A fase A identificamos muito bem por causa do Automatic Rally, que violou fundo, veio fazendo também uns pivôzinhos de baixo, né, falhando 2 vezes a entrada de demanda, então muito bonitinho, muito bem configurado, né, ficou bem claro, e fez o teste lá em cima, que inclusive violou máxima. Então vamos lá, a gente sabe que teste secundário que viola a máxima já é mais um ponto, é o primeiro ponto da demanda, né? Ou seja, já é um primeiro indicativo que pode ser uma reacumulação e não uma distribuição. Esse é o primeiro ponto. Aí fez o teste lá embaixo, testou em cima, tá aí tudo normal.
Esse sinal, eu botei como A aqui, mas aqui na verdade está mais para um SOS, porque demonstra força compradora, né? Mas enfim, pode ser considerado também um uptrush. Indica força, mas a gente não pode considerar isso aqui um LPS porque não teve, isso é primordial, não teve ainda a varredura, né, o movimento de limpeza de liquidez, o spring. Então beleza, cara, se daqui ele fizer isso aqui, que nem ele fez, o SOS, jogou para cima, fez o pullback aqui nessa região de máxima e jogou para cima de novo, acionando o PO e foi embora, é tipo uma volta em V ao contrário, né, porque não seria volta em V porque ele tá subindo, né, seria sei lá o que seria, mas ficou bem esquisito, né? O mercado teria que estar muito, muito forte mesmo. Mas que nem eu falei, não faria sentido ele fazer esse movimento aqui de reacumulação se fosse para ir embora daqui, né? E também, segundo ponto, também não vale a pena definir isso aqui como o TAD. Na verdade, vou ser sincero, parando para pensar aqui, isso aqui poderia sim ser um TAD. A minha venda que eu fiz está certíssima, cara. Poderia sim ser um TAD. Só tá feio porque jogou muito forte aqui para cima, né? E seria um T e aqui um TAD. Mas pode ser, cara, porque ele rejeitou e voltou para dentro da estrutura normal. E aí fez o pullback aqui, né, normal, o teste, e aí jogou para baixo. Só que aí teria que dar sequência, né. Mas a leitura de um TAD aqui, cara, acho que tá certa sim, cara. Só que dado o contexto, tá muito forte para alta. E foda também que não é legal quando ele rompe para cima assim forte com esse SOS aqui, né. Então isso também invalida um pouco a leitura de um TAD. Mas é isso, voltou para dentro da estrutura muito forte aqui e tal. Então não foi errada essa minha venda, não. Achei bem interessante. Até que deu um valor financeiro legal, né? Zerei aqui e tal. Se eu tento carregar, segurar como o TAD ia ter sido estopado. Mas enfim, eu acho que era válido sim, dado esse cenário aqui. Mas dado o contexto, seria melhor esperar uma reacumulação. Dado que ele furou muito forte para cima aqui e tal. O teste secundário também já foi violando a máxima. Então, cara, tava na cara que poderia ser uma reacumulação. E aí o mercado safado chama os compradores, né, e tal. E aí outra pergunta, será que aqui também não poderia ser uma limpeza de liquidez e aqui ser o LPS, né, ele jogou para cima aqui, também tem essa visão. Só que, cara, o stop limpando a liquidez daqui, ele tá limpando a liquidez já da máxima, né, de um pullback de máxima, não tem uma liquidez dentro da estrutura. Esse fundo não, esse fundo limpou a liquidez dentro da estrutura, e é o início do movimento, né, esse movimento de alta partiu daqui. Aqui é tipo um pullback desse movimento de alta que falhou a continuidade dele, mas o início do movimento partiu daqui, ó. Então aqui que está a liquidez real, né? Aqui que está os stops reais, digamos assim, né? E aí ele veio limpar a liquidez aqui, né? Fazendo o Spring LPS, jogou para cima muito forte, bonito com essas barras aqui. Voltou, fez o teste, deu uma oportunidade de entrada aqui também, né? E tal. E aí desenvolveu para cima. E aqui deu um tradeaço que eu vou falar dele já já. Deixa eu só falar aqui primeiro. Quem gosta de OP... Cara, é muito complexo falar que é foda, né? Depois do gráfico formado é mais fácil. Por isso que eu acho que por isso que o Wyckoff falava tanto que gosta de operar na fase D para E, né? Porque já tem estrutura à esquerda montada, né? Então ficou confuso aqui, né? Você falar que eu operaria esse spring, essa barra de força aqui, ou então esse spring não, que ficou bem esticado, ficou ruim de pegar, mas esse teste aqui ficou muito bonito. Só que, cara, pensa, você entraria aqui, ó, assim, tá muito bagunçado ainda, né? É melhor esperar a estrutura se confirmar aqui. Aí sim vale a entrada. Então falar que eu entrei nesse teste é muita presunção da pessoa, cara. Tava muito difícil de enxergar isso aqui se formando. Mas depois que ele fez esse rompimento, que olha o sinal de força também que eu falei. Quando o mercado faz esse movimento aqui, de força, que ele joga para cima reto, é bom, indica força. Só que se ele não dá continuidade que nem ele faz aqui, ó, quase não quer dizer nada esse movimento de alta, né? Agora, quando é um movimento de alta de topos e fundos ascendentes, cara, isso tem muita força na análise técnica, né? Que é isso aqui, ó. Expansão, aí tem uma contração fraquinha. Quando ele expande, né, movimento de tendência, é com barras fortes, barras cheias. Quando ele recua, é com barras menores, ó. Cara, isso daqui dá muita força para a tendência, ó. Dá muita força para a tendência. Ou seja, a primeira correção mais profunda que limpar a liquidez rompendo esses fundos aqui é o pullback, né? É o bueck, que é o que ele fez aqui. E aí quando ele jogar para cima com força aqui, rompendo as máximas, né? Acionando aqui, aí sim daí um trade. Então esse é o trade aqui para mim do dia que deu após limpar essas mínimas aqui, ó. Essa mínima aqui. Opa! E essa outra mínima aqui, ó. Então limpou a liquidez dessas duas mínimas aqui, dando pullback aqui, né, tal, e fez essa barra forte aqui que acionou. O rompimento dela, né, rompendo, acionando ela, dá o trade com o stop até salgadinho aqui, ficou de 200 pontos, mas dado o contexto, né, e o mercado desenvolveu muito bem, cara, desenvolveu quantos? 5 vezes o risco esse trade.
Então, cara, porra, tradeaço aí, né? Deixa eu ajustar aqui, olha aí. Pagou muito bonito esse trade aí. Esse foi o trade do dia. Já tem estrutura formada aqui. Teve o principal, que é o foco desse vídeo. Qual que é o principal, então, desse vídeo que eu quero deixar? Cara, toda a estrutura, seja de acumulação, distribuição, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter a varredura. Então, por mais que tenha feito esse sinal de SOS aqui muito forte, com essa barra bonita, não valia comprar aqui, ó. Não valia essas compras, porque não teve a limpeza de liquidez, cara. Não teve. Aí você considerar isso aqui um LPS, cara, porra, muito feio, não limpou liquidez de nada. Então, essa era a questão. Inclusive, isso aqui, pra quem, cara, aí é o cara que é especialista mesmo, que tá estudando Forex a fundo, tá com isso cravado na mente, isso aqui pra ele foi dado, ele brincou, porque ele sabe que esses sinais aqui, ó, tanto isso aqui, quanto isso aqui, quanto isso aqui, é um indicativo grande que é uma reacumulação. Então, ele sabe que é só esperar uma varredura para entrar, ó. É isso aqui. Então acho que até essa pessoa que é tão pica em Wyckoff, porque quando ele percebeu que o mercado veio abaixo desse fundo e desse fundo, assim que violou essa máximazinha aqui, ele já tomou. Ou então ele só esperou o teste para entrar aqui, ele já entrou também. Que eu falei que isso é muita presunção da pessoa, mas o cara que é pica em Wyckoff, ele fez isso. E aí, ó, porra, tradeaço, esquece, o cara brincou hoje. E é isso aí. O dia de hoje foi isso aí. Bem complexo, cara, bem complexo mesmo. Um grande aprendizado, um grande material de estudo o dia de hoje. E é isso aí. Valeu!